Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à aula de História. Vocês que não vieram na aula ao vivo hoje, perderam Queen, tá? Hoje a música foi 'Cause we are the champions tum, 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 of the world. Maravilhosa, linda, até ó, arrepia, meu Deus do céu, tá? Professor, você vai fazer revisão? Não. Você tem a aula gravada, você pode rever a aula. Né? Então, só rever a aula, tá gravado. A revisão já tá dada. Bem que tem uma tabela, né? Bem, seguinte, turma, na aula de hoje eu ia finalizar com o Queen na aula passada, porque a gente finalizou o módulo. E aí eu vou tentar, se eu conseguir lembrar, toda aula que a gente finalizar, todo módulo que a gente finalizar é We Are The Champions, campeões, -1, entendeu? Próximos do fim do ano, beleza? Terça! Que bom. Esse é bom dar uma. Você pode estudar assistindo a aula de novo. Lívia, é isso mesmo. Esse é bom dar uma online. Tem essa vantagem, né? Beleza. Bem, na aula de hoje, módulo 13, Igreja Católica Apostólica Romana. Ostentação, poder e crise. Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar sobre a nossa querida, mais uma vez, Igreja Católica Apostólica Romana. E né, esse seu poder que ela tem. Só que vamos analisar os probleminhas internos da Igreja Católica, né? Você que é católico, né? Você que é católica, né? Muita calma nessa hora, como eu estou falando, é a Igreja Católica lá do século XIV, século XV. É uma Igreja Católica de 500 anos atrás. Não fique bravo com seu padre, não fique bravo com a sua freira, não fique bravo com o Papa. Tudo bem? Calma, tá bom? Sem chorar. Então, bora lá, né? Fazendo essa ressalva importante. A gente vai odiar nossos padres. Vamos falar sobre a Igreja Católica. Alguém sabe me dizer o que é essa igreja aqui, que é essa imagem aí, o que ela retrata, essa imagem? Alguém sabe? É a grandura É a Praça de do São Deus. Pedro no Vaticano. Boa! Foi você, Iago, que falou? Uhum. Boa, Iago. É a Praça de São Pedro, no Vaticano. Essa praça, essa igreja, ela sempre foi assim? Claro que não. Quando é que surgiu a Igreja de São Pedro, professor? Bem, a Igreja de São Pedro, a primeira igreja, ela surge, tem até na apostila aqui, no ano 324, na era do Império, está na forma gótica. Tá não é gótica não. Os arcos não são ogivais. Olha os arcos não são ogivais, não é gótico, tá? Então, a primeira igreja cristã surge no ano 324, na época do imperador Constantino, lá da época do Império Romano. O imperador Constantino, ele teve um papel muito importante. Algumas das suas atitudes. Alguém lembra, né? Faz muito tempo, né? Acho que um pouco, não sei se alguém vai lembrar. Alguém lembra? Se alguém lembrar, pode falar. O que o imperador Constantino fez para os cristãos. Alguém lembra? Não, né? Faz muito tempo, justo. Ele colocou fim à perseguição aos cristãos. E aí foi nessa região, que foi nessa região em que você tem hoje o Vaticano, que foi fundada a primeira igreja, a famosa Igreja de São Pedro. E por que a Igreja de São Pedro? Pedro era um apóstolo e Jesus falou, né, para Pedro, né, sobre ti, né, sobre a sua pedra eu vou erguer a minha igreja. Aí você tem várias interpretações, né? O que Jesus quis dizer com isso? Que Pedro seria o apóstolo mais importante, o profeta mais importante depois de Jesus Cristo. Ele tinha o poder da fala, enfim, você tem passagens bíblicas interessantes lá, quem conhece um pouquinho da Bíblia, sobre Pedro, né? Quando 10 dias depois que Jesus morreu, né? Ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, e aí Pedro, ele começou a evangelizar. Ele evangelizou em um dia mais de 3.000 pessoas. Significa evangelizar, tornar aquelas pessoas cristãs, tornar aquelas pessoas crentes que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? O verdadeiro Filho de Deus, o profeta, o Messias, o escolhido, né? Tudo isso. Maravilha.
Então, surge então a primeira igreja somente em 324 depois de Cristo, e aí ela foi sofrendo reformas. A última reforma dela, mais pujante, foi no ano de 1517. O Papa Júlio III provoca essa reforma da Basílica de São Pedro. A data, ela é muito importante. Específico para mim e para minha irmã. Ah, é, Ana? É, legal. É um nome forte, né? Um nome popular por causa disso. Que bom, Ana. Bem, o que acontece? Você tem essa reforma da Basílica, mas olha o ano que acontece essa reforma. 1517. 1517, a Europa ela tá tendo influências renascentistas. Por isso que aí alguém que escreveu, agora esqueci, alguém escreveu que falou que a arte gótica não é gótica. Não é gótica. Aqui você tem uma influência renascentista nessa reforma da Basílica de São Pedro. E a gente vai perceber que essa reforma da Basílica de São Pedro, ela vai ter símbolo de luxo e sofisticação. A gente vai entrar lá dentro hoje, tá? Aguarda, nós vamos viajar lá para a Itália hoje. A gente vai viajar lá, segura, tá? Esses símbolos, essas imagens que luxo e sofisticação, elas vão colocar para nós um claro poder, controle que a igreja vai ter sobre as pessoas. Porque quem visita a Basílica de São Pedro fica tipo, uau! Lembra aquele impacto que a igreja gótica ela dá? Então, a Basílica de São Pedro e vários outros lugares que a gente vai acabar visitando aqui, ela vai te servir para isso, vai servir para você ter controle das pessoas, para as pessoas elas não se desviarem daquilo que a igreja falar, tá? Pessoas importantes que vão patrocinar essa reforma serão os mecenas. Quem são esses mecenas, tá? Muitos famosos na Itália. Os mecenas eram os homens, tá, de famílias muito ricas que patrocinavam, financiavam os artistas como Leonardo da Vinci, o Rafael, o Donatello, Botticelli, Michelangelo, enfim, vários artistas que a gente viu lá no módulo anterior, no período da arte renascentista. Então, esses mecenas, eles acabavam financiando, né, pagando para esses artistas trabalharem. E alguns mecenas, querendo, né, se aproximar da igreja, ou também querendo praticar algo de bom, né, para ele garantir um lugarzinho lá no céu, eles pagavam esses artistas para fazer obras de arte dentro da igreja. A gente vai ver algumas obras de arte dentro da Capela Sistina e também da igreja de São Pedro, obras que representam o Renascimento, o período renascentista. A Igreja Católica, ela falou, bem, não tem como eu combater os renascentistas, né? Então, se eu não tenho como combater, eu vou me aliar a eles. E o que significa a Igreja se aliar aos renascentistas? Que Leonardo da Vinci, Michelangelo vai fazer obras para a Igreja. Obras luxuosas, obras importantíssimas, belíssimas, para que as pessoas, obviamente, fiquem encantadas com a Igreja e permaneçam fiéis à Igreja Católica. Esse é o lance. Contrata esses artistas para que os fiéis fiquem empolgados, fiquem extasiados, fiquem bestas de olhar e falar, caramba, que magnífico, que belo, para se manterem fiéis à igreja, tá? Óbvio que, né, o clero tem uma forte influência, porque além de usar da arte para influenciar e para ter controle das pessoas, a gente não pode esquecer que a gente vive ainda uma sociedade teocêntrica. O que é uma sociedade teocêntrica? Em que coloca Deus no centro e que todas as explicações para o mundo virão da igreja, virão do representante, daquele que fala em nome de Deus. Quem fala em nome de Deus? O Papa. Portanto, as pessoas buscam a salvação da alma. Uma sociedade teocêntrica. Aquilo que é mais importante, de maior valor, é a salvação da alma. Então, eu não posso negar a igreja, eu não posso discordar da igreja. E a igreja, obviamente, ela se utiliza de todas as armas para conseguir manter esses fiéis debaixo das suas asas. Beleza? Certo? Vamos lá. Vamos visitar. Poético. Vamos visitar, então, a Igreja de São Pedro. Aqui, né, tem o nosso... Aê, vamos viajar. Beleza. Basílica de São É de Pedro. graça. De graça.
né? Aqui, Passeio de grátis com guia turístico de grátis também. aqui, ó, tá? Aqui é a praça, né? A Praça de São Pedro, né? Aqui você tem a Basílica de São Pedro, né? E aqui você vê a praça muito famosa quando o Papa, né, antes do Corona, ia fazer algum tipo de pronunciamento, né? Sabe como eu conheci essa praça? O que é? Sabe como eu conheci essa praça? Eu estava vendo sobre o conclave de 2005, quando o Papa João Paulo II morreu. Sim. Daí eles, tipo, com o corpo todo exposto, saíram do Palácio Apostólico e foram até a Basílica de São Pedro. Isso. O que o Iago falou pra gente aí, gente, o conclave, eu vou falar do conclave quando eu falar de uma outra igreja, de uma outra igreja aqui. O que é o conclave? É uma reunião de altos representantes da Igreja Católica para escolher o novo Papa. Esse é o conclave, o nome dessa reunião para escolher o novo Papa, né? Quando o antigo Papa morre ou ele se afasta do cargo, aí é convocada essa reunião, o conclave. Vamos lá dentro, né, da igreja de São Pedro. Deixa eu ver se é aqui. Se é essa imagem aqui. Não, aqui ainda estou na praça. Aqui, né, você tem... Deixa eu minimizar. Você tem mais perto, né, um pouco mais perto, essa rampa aqui. Ficou muito famoso uma imagem do Papa Francisco subindo essa rampa para fazer uma missa, mas as pessoas não poderiam sair na rua na Itália. Ficou muito famosa essa imagem. Aqui você vê como essa praça ela é enorme, né? Como essa praça ela é gigante. Cadê? Deixa eu ver, eu quero entrar dentro. Quero entrar lá dentro. Isso, né? Olha aí a basílica. Olha as obras. Olha os arcos, né? Os arcos não são ogivais, mas ainda percebam, né? Ainda se utiliza daquela estratégia da verticalidade, né? De você se sentir pequeno diante de Deus. Olha as obras. Aqui você tem obras que você tem mais movimento, né? Muito característico do Renascimento. Olha o anjo, olha o pano, né? Ele se movimentando. Olha o arco, né? Um arco românico, né? Então representando ainda, retornando a cultura greco-romana. Fala, Iago. Professora, não sei se foi por um tempo ou se é até hoje, que o Papa João XXIII, ele ficou numa cripta bem aí na Basílica, tipo, exposto à visitação, porque que o corpo dele não se decompôs, assim, ele ainda estava intacto. Mais ou menos, né? Você tem o que acontece aqui dentro da igreja de São Pedro, você tem os papas enterrados, né? Os papas que morrem, eles são enterrados aqui, são colocados aqui, tá? Olha ali, né? Olha a representação, de novo, ó, isso aqui é arte renascentista. Olha o anjo com o peito de fora, né? Com o corpo de fora, né? Os braços aparecendo. Olha o uso da anatomia, a importância da anatomia aqui para conseguir ter essa representação do real, né? Essa busca do real. Olha que impressionante, olha que belíssimo. Riqueza, né? Olha o luxo, olha a sofisticação que eu comentei com vocês, né? Tem mais. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui, dentro da igreja, né? Aqui uma outra parte, mesma parte praticamente, né? Nossa, eu me senti uma formiga num formigueiro. Você fica uma formiga mesmo, né? Você fica uma sensação de uma formiga, literalmente. Mas, ô, Pro, Henrique, diga. assim, eu sei que foram as pessoas que construíram essa igreja para se sentirem pequenas, mas imagina o tamanho da escada que tiveram para fazer essas barras aí. Imagina o tempo. Eu tô Verdade. imaginando os caras pegando uma escada de 30 metros, subindo lá e construindo. Concordo. Cadê? Crítica. Capela Sistina. Capela Sistina. Deixa eu ver. A capela. Aqui, ainda não. Aqui dentro. Não? Uma coisa que a gente nunca vai ver nos países afora, que só aqui no Brasil, que é o povo em qualquer lugar. Imagina na Praça de São Pedro, como seria, olha a banana por R$3, bananinha. Não, tem sim, Iago. Pessoal, os caras vendem muita coisa lá, viu? Vai achando que é assim, não. Não, tem muito ambulante lá também. Olha essas pessoas aqui, ó. Elas estão olhando para onde?
Para onde elas estão olhando, gente? Pro alto? Né? No céu. Olhando para o teto, né? O que será que deve ter nesse teto, né? Vamos ver. Uma bela obra de arte, né? Olha isso. Imagina os caras pintando. Olha isso. E aí tem uma obra ali que a gente conhece. Olha aqui, ó, a nossa obra que a gente analisou na aula passada, né? Que aqui tá com... Não tá muito... Ah, é, ó. É? Adão e Deus, né? E aí eu dei toda aquela interpretação da obra, né, para vocês, tá? Como é que eles botam essas artes lá em cima? Calma aí. Estão falando ao mesmo tempo. Alguém tinha falado em cima do Henrique. Quem é que tinha falado? Não o Henrique, uma outra pessoa. Fala, Fernanda. Professor, todas essas obras que estão aí, né, são daqueles artistas que a gente tinha estudado na aula passada? Tudo quem fez foi o Michelangelo. Isso aqui foi obra do Michelangelo, tudo isso aqui. Tá? O teto da Capela Sistina foi o Michelangelo aqui, ó. Tudo isso aqui, obra do Michelangelo. Então percebam, né? Olha, vem. E é aqui nessa sala, é nessa sala que você tem o conclave, que o Iago falou, né? Onde você escolhe o Papa. É aqui que acontece a escolha do Papa. Aqui, isso é interessante, ó. Esse aqui é uma obra muito belíssima do Michelangelo. Se não me engano, é Michelangelo. Rafael, agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que é o Michelangelo. Aqui é o Apocalipse. É uma representação do que vai ser o Apocalipse. Então, aparecendo, né, Jesus voltando, né, resgatando as pessoas. Tá? Aqui você tem, então, uma representação do Apocalipse. É belíssimo isso aqui. Imagina a riqueza dos detalhes de cada obra, né, de cada, enfim. É absurdo. Tinha um outro lugar que eu queria falar, Biblioteca Apostólica Vaticana, será que era isso? Não é isso. Palácio Apostólico, eu queria... é aqui? É aqui? É aqui. É a última que eu vou mostrar para vocês, né? Mais uma... Aqui é o Palácio Apostólico, aqui é o Pope's Official, aqui é a residência oficial do Papa, né? Onde ele fica, né? Aqui é uma parte. E olha que belo. De novo, arte renascentista. Isso aqui, cadê a cultura greco-romana aqui para mostrar para vocês? Tudo é greco-romano, mas tem uma representação aqui, um quadro. Ai, meu Deus, é tanto. Achei que é esse aqui? Não é. Achei que fosse. Enfim, turminha, tá aí a beleza dessas obras, né? Pintadas na parede, né? Olha a beleza delas. Né? Você tem, é belíssimo isso aqui. Belíssimo. E aí você tem uma inovação técnica, né, também. Por exemplo, quadros pintados na tela, né? A tinta a óleo ajuda nessas pessoas transportarem, né, as obras, porque você não consegue tirar da parede, né, isso aqui. Quando você tem a invenção, né, o surgimento da tinta a óleo para você pintar telas, é muito mais fácil você levar os quadros para um lugar e para outro. Tá? É interessante a gente pensar nisso também, o quão foi facilitador esse transporte com a criação da tinta a óleo, né? Essas pinturas em quadros, facilitou o transporte, né? Obviamente, eu não vou transportar uma parede, né? No século XV, século XVI. Beleza, turma? Espero que vocês tenham gostado, achado pelo menos belíssimo. Não. Acho que é pelo menos isso a gente concorda, né? É belíssimo, é lindíssimo. Voltando. Bem, beleza, então a igreja se utilizava bastante disso. Ótimo. No entanto, a igreja, ela tinha problemas. Como todas as igrejas hoje em dia têm. Qualquer igreja você tem problemas internos. O que acontece? Tem uma frase que vocês já ouviram muito da mãe de vocês. Que frase é essa? E essa frase você fica pé da vida quando ela fala para vocês. É a seguinte frase. Faça o que eu te mando, não faça o que eu faço. Né? Quem aqui nunca ouviu isso, né? Quem nunca falou assim, ô mãe, você tá fazendo a mesma coisa que eu, mãe. Você tá comendo. Por exemplo, quando você come rápido, quando a mãe fala para você, filho, filha, come devagar, come devagar. Só que quando você vê sua mãe e seu pai, eles comendo rápido pra caramba. Aí você fala, mas mãe, você também tá fazendo. Aí a sua mãe fala, faça o que eu te mando, não faça o que eu faço. Clássico, né? Aqui, pronto, o bate-papo estourou aqui. Minha avó que fala. Meu Deus do céu.
Meu irmão sempre ouve. Minha mãe nunca... Ah, olha, Ana, que bom. Minha mãe nunca falou isso pra mim. Que bom, isso é bom. Tá? A minha mãe já falou isso pra mim algumas vezes. Né? Eu falei, mas mãe, faça o que eu te mando, não faça o que eu faço. Tá? Ainda bem, Olivia, que bom. Bem, por que eu tô falando isso pra vocês? Qual que são os mandamentos, né? Alguns mandamentos que eu escuto isso todo dia. Quais são alguns mandamentos, né, que a gente vê na Bíblia ou que se fala bastante, né, nas igrejas, nas missas, cultos, enfim, o que vocês considerarem? Eu estou desenvolvendo a ideia aqui. E aí, deixa eu falar uma coisa. Quando você sempre quiser falar, levante a mão, não corta. Assim. Ok, beleza. O que acontece aqui? Enquanto que as igrejas, elas dizem, elas falam a questão da humildade, da simplicidade, né? Da postura que a gente tem que ter, né? Em sociedade, não roubarás, Ana Clara que escreveu, beleza, né? Tudo isso. Só que, qual que era a postura da igreja? Membros do clero vivendo no luxo? Mas como assim vivendo no luxo? Se a igreja ela preza simplicidade e humildade e a pessoa quer esbanjar, quer se aparecer, né? Quer esbanjar luxo, quer esbanjar riqueza. Peraí, como assim? Né? A igreja católica nessa época, ela falava, você tem que ganhar o dinheiro através do seu suor, através do seu esforço. Mas a igreja católica, ela abusava do dinheiro que ela pedia para os seus crentes, né? Para os seus fiéis. Ela pedia um dinheiro de maneira exagerada. De maneira super exagerada. Mas espera aí. Mas é isso que diz na palavra, lá na Bíblia, no livro sagrado do cristão, né? Não é isso. A igreja fazia o enriquecimento através das pessoas, dos seus fiéis. Ostentavam suas riquezas, né? Toda vez que eu penso ostentação, me vem, tipo, imagina um padre com Juliette, manja? Tipo, aí ele, né? Me vem, né? Ostentação da igreja, me vem o padre com Juliette, assim, com vinho, assim, do lado, né? Hoje tem o baile da missa, tá? Enfim. Meu Deus. E vem essa imagem, assim, meio esquisita, assim, eu falo, ai, meu Deus. Oi. Fala, alguém ia falar. Fala, Henrique. Meu Deus do céu, baile da missa. Os caras não tem mais nome pra botar nos bailes, não? Vamos Juliette, Só que é o seguinte. Eu tô muito pro. Só que é o seguinte. Todos eram assim? Não. A gente tem que tomar cuidado a gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte, a generalização ela é uma forma de preconceito. A generalização é uma forma de preconceito. O preconceito, ele começa quando a gente já generaliza. Então, isso é um problema. Até nesse período aqui da igreja, nem todo mundo era assim. E a gente pode pegar uma figura que hoje, acho que não me engano, é um santo dentro da igreja católica, que é o senhor Francisco, como que é? Acho que é Francisco de Assis. Isso, é Francisco de Assis. Tá aí a imagem de Francisco de Assis, um homem, vem na minha cabeça o padre com cordão de ouro. Francisco de Assis era um homem da Igreja Católica, mas de séculos antes. Tem na sua apostila explicando sobre ele. Ele nasceu entre 1181. Então, no momento de auge da igreja católica, né, de domínio da igreja católica, momento em que a igreja católica era soberana e fazia abusos dos seus fiéis. O que o Francisco de Assis ele pregava, né? O Francisco de Assis, né, acho que ele é um santo, né, São Francisco, né? São Francisco de Assis pregava a simplicidade e a caridade. Ele colocava em prática, ele falava, eu vou ter a vida que Cristo teve. Quem lê a Bíblia, quem conhece um pouco da história da Bíblia, Jesus ele foi um homem, né? Ou, sei lá, para as pessoas que acreditam, um santo, extremamente simples, humilde, uma pessoa que ele não esbanjava riqueza. E isso é bem interessante. E ele era filho de Deus. Ele é considerado filho de Deus, dono de tudo, de absolutamente tudo. Porque se é filho de Deus, dono de tudo. E ele veio de uma maneira simples, humilde, roupas que não eram elegantes, né? Existia desde essa época, daquela época.
Então, ele levanta a mão. Todo tempo. Jesus, então, é um personagem que Francisco de Assis falava o seguinte: ele tem que ser o exemplo. Não posso ficar esbanjando riqueza. E aí você tem uma parte da Bíblia bem interessante aqui, que até peguei aqui para vocês, que é a parte do livro de Mateus, 19 de Mateus. Tá lá. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bem, professor, o seu microfone está ruim para mim. Você fala e ele corta uma parte. Gente, meu microfone está ruim? Mas para mais alguém? Não. Para mim, não. Não. Tá? Alguma coisa, deu um probleminha aí no seu som, tá? Não. Se você quiser entrar e sair de novo, você pode tentar, tudo bem? Beleza? Bem, turma, o que eu quero falar com isso aqui? Ah, professor, então é pecado ser rico? Calma. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que interpretar bem as coisas. Calma. Por exemplo, com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso aqui? Que é pecado ser rico? É pecado você ter dinheiro? Você ser uma pessoa rica? Não. Pecado, aqui, a interpretação aqui que eu coloco, pecado é você ser rico e querer, através da sua riqueza, esbanjar, não ser humilde e não ajudar os outros. Você acumular dinheiro, tudo bem, você tem dinheiro pra caramba. Quem você está ajudando com esse dinheiro? Você está fazendo a caridade? Você está ajudando quem precisa? O problema não é você ser rico. O problema é você se vender para a riqueza, você se doar pela matéria, pelo material e esquecer os princípios religiosos. E aí, o que ele fala aqui, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Aí você fala, meu, camelo de uma agulha? Agulha, galera, era um portal que existia em Jerusalém e que os camelos existiam dificuldade de passar. Entendeu? Não era uma agulha que a gente pensa hoje, um alfinete e tal, tá? A agulha era um portal que existia em Jerusalém. Então é mais fácil o camelo passar por aquele portal, que era muito difícil, do que um rico entrar no reino dos céus. E, de novo, esse rico representa aquela pessoa que ele faz tudo por dinheiro. Quer esbanjar, mostrar que tem. Essa pessoa, aí, bem, é o próprio Jesus falando na Bíblia, né? Essa pessoa não entra no reino dos céus. Essa pessoa que quer esbanjar, aparecer, ela não entra. Certo? E é isso, e é essa lógica que o Francisco de Assis, então, ele propagou, tá? Percebam aqui outros problemas aqui dentro da igreja, né? Olha esse quadro. O que esse quadro... Levante a mão, tá? Levante a mão. O que esse quadro aqui está representando, gente? Quem tá aí nesse quadro? Né? Ou melhor dizendo, minha pergunta é, o que essas pessoas estão fazendo? Tá? O que essas pessoas estão fazendo? Essa é a minha primeira pergunta. O que essas pessoas estão fazendo? Fala, Henrique, você levantou a mãozinha aí, pode falar. Depois o Gustavo. Gastando dinheiro até não tem mais dinheiro. Estão bebendo, estão comendo, estão cantando, estão tudo felizes da vida. Fecha. Isso. Fala, Gustavo. Eu ia falar que era festa. Festa, né? Aqui as pessoas estão festejando. Festa! Mas como que essas pessoas estão festejando? Levante a mão. Como que as pessoas estão festejando? Fala, Caio. Elas estão festejando... Caio, eu vou te fazer uma pergunta, Caio. Você está com a mão aqui levantada. Essas pessoas festejam de uma maneira simples, de uma maneira adequada ou de uma maneira exagerada? De uma maneira simples. Simples? Eles estão aqui de maneira simples? Na minha opinião, sim. Então, aqui eles não estão de maneira simples. Sabe por quê? Olha que um homem, ele está vomitando de tanto que ele bebeu, de tanto que ele comeu. Olha as pessoas com queijo aqui, brincando com a comida, brincando com o pão. Brincando aqui, ó, cantando e brincando, né, para poder comer. Isso não é uma maneira simples ou uma maneira adequada de você se alimentar, você fazer uma festa. Você pode festejar. Aqui, com certeza, eles exageraram na bebida,
né? Olha aqui. 2 caras pelados ali, ó. Você tem pessoas nuas, né? Pessoas nuas. Aqui, eu tenho gente que escreveu. Eles estão exagerada. Eu acho que a minha internet mesmo. Também pode ser. Olha aqui, né? Pessoal bebendo. Olha ele com um copo na cabeça, né? Esse aqui com um copo na cabeça. E para ficar mais intrigante, né? Você tem um padre aqui, uma freira, uma outra freira. Olha o terço onde ele está colocado. Aqui é um terço. Olha onde o terço. Ô, professor, Fala, Caio. me desculpa se a gente cortar, mas tem um cara, tipo, como fosse uma pessoa que não tem muita condição financeira no lado, e com uma roupa diferente, uma roupa meio marrom. Não, Do lado que entendi. Então, só que eles estão. das árvores. É que todos estão com roupa e pensa, o Caio, se fossem pessoas necessitadas, eles não estariam brincando assim com o pão, eles estariam comendo, repartindo, né? Eles estão brincando com a comida. Então, quando alguém brinca com a comida, significa que eles têm a vontade. Eu estou brincando, eu tenho a vontade aqui, eu tenho quanto eu quiser, eu estou esbanjando. E aí eu tenho pessoas nuas, né? Eu tenho pessoas. E aí pode ser uma representação, né? Enquanto eu tenho representantes da igreja esbanjando comida, brincando com a comida, né? Bebendo, né? De maneira exagerada, olha quantas pessoas aqui eu tenho nuas, né? Pedindo comida, querendo comida, né? Então, é uma crítica pesada à igreja, esse quadro, uma crítica muito forte à igreja católica, né? E quem ocupavam os principais cargos, né? Os altos cargos da igreja católica, quem eram que ocupavam? Era qualquer um que tinha acesso? Não. Eram filhos de nobres. E eram nobres que não tinham terra. Então as pessoas, elas acabavam entravam no mundo religioso para conseguir ostentar, ocupar cargos de poder. Porque lembra que os nobres cresceram, aumento populacional da igreja, da população, você tinha nobres sem terra, né? Então eles iam para o mundo religioso. Para quê? Porque é uma forma de eu ter poder, é uma forma de eu ser influente. É tanta coisa nessa imagem. Mas, Léo, tem bastante informação no começo, mas aí você vai perceber nos detalhes, acho que a gente conseguiu interpretar, né? Então, assim, se vendia cargos para as famílias, se vendia, as famílias compravam esses cargos. Então, a escolha de um bispo, por exemplo, não era uma escolha para saber se ele sabia das coisas da Bíblia. Não, era quem tinha dinheiro. Olha o problema, né, para a igreja que ela vai arranjar para ela, tá? Calma aí, Henrique, eu só tenho 3 minutos, eu preciso finalizar, tá? Não, deixa, não é uma pergunta, não. Esses nobres, eles não sabiam ler o livro da Bíblia, não sabiam ler a Bíblia, né? Porque eles não sabiam latim. A Bíblia era escrita em latim. Giovanni, era bem triste mesmo, tá? A Bíblia era escrita em latim, então eles não sabiam sobre o livro da Bíblia, eles não sabiam ler. Eles estavam lá por quê? Porque compraram, a igreja que estava pensando em dinheiro. Vou vender esses cargos para quem tem dinheiro para eu arrecadar. Só que quem ocupava esse cargo eram pessoas que nem sabiam ler a Bíblia, né? Não sabiam rezar também, não sabiam as orações, né? Não sabiam rezar. Faziam constantes viagens a custos da igreja, né? Constantes viagens. Isso é uma forma de você abandonar os fiéis. Então, os fiéis queriam ir para a igreja, queriam uma missa, queriam... como que é? A pessoa confessar, lembrei. A pessoa ela queria confessar, né, os seus pecados, o padre não estava lá, o nobre foi embora, né, estava viajando. E não respeitavam o celibato. O que é o celibato? O casamento, né? O padre ele não pode casar. O padre ele só pode, ele não pode casar. Ele fez um casamento com a igreja, né? Casamento com Deus. Então ele não pode casar, não pode ter filhos. E aí vários que ocupavam cargos religiosos não respeitavam esse celibato, né? Casavam, tinham filhos com várias mulheres, se envolviam com várias mulheres, enfim. Você consegue perceber muito dessa ostentação depois, eu ia ler com vocês, mas não vai dar tempo, na página 150. Para finalizar a aula, tira print aí, tá? Que finalizei o slide. Professor, por que padre não pode casar? Giovanni, padre não pode casar? Seguinte, você tem uma interpretação religiosa
e uma interpretação terrena, vamos dizer assim, né? Com interesses financeiros. Você tem duas interpretações. Gente, eu vou finalizar a aula agora, tá? Na próxima aula eu continuo, tudo bem? Por que padre não pode casar? Sexta-feira eu te respondo. Deixar essa resposta no ar, tá? Porque Vejam isso e muito mais no Globo Repórter. na sexta-feira que a gente tem aula, eu acho. É sexta? Não sei que cronograma mudou tudo, tô confuso, tô me adaptando. Tava adaptado com outro cronograma, mas agora vou me adaptar com esse. Eu não sei, não. Quinta-feira, tudo bem? É isso. Tchau, professor. Tchau. Valeu, te cuidem, tá? Professor, tchau. Tchau, boa prova pra vocês, tá? Te cuidem. Tchau, professor.